A semana começa com tensão forte no Oriente Médio. Israel e Irã voltaram a trocar ataques durante a madrugada desta segunda-feira. Isso não é uma história ou uma reportagem apenas sobre o que aconteceu nas últimas horas, por grave que seja, com bombardeios em larga escala, os maiores nos últimos meses, os primeiros desde o cessar-fogo de abril, mas também uma história a respeito de como o Líbano passa a ser um componente central em qualquer conversa de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos. E também uma discussão mais ampla a respeito de é possível que surja de fato um cessar-fogo. Eu prossigo com você com as atualizações das últimas horas e vamos entender o que aconteceu de domingo para segunda-feira com esses bombardeios em larga escala. Começando pelo mais recente, em uma mensagem curta na Truth Social hoje pela manhã, Trump fez um apelo em tom de ordem. Israel e Irã devem parar imediatamente de atirar. Pouco depois voltou e escreveu que os dois lados, Israel e Irã, a gente tem aqui a publicação dele, estão buscando um cessar-fogo imediato. As negociações finais pela paz estão avançando desde que a ignorância ou a estupidez não atrapalhem o caminho. O bloqueio naval, permanecerá em vigor com plena força e efeito até que um acordo final seja alcançado. As coisas devem avançar rapidamente. Está aí então a fala de Trump. Horas depois veio de fato um anúncio de que Israel e Irã estavam suspendendo os ataques. A trégua parece longe de ser definitiva. O Irã falou que volta a agir se os israelenses retomarem os bombardeios no Líbano. Israel falou que vai interromper as ações contra o Irã. As operações contra o Hezbollah no sul do Líbano seguem. Israel Katz, até o ministro da Defesa de Israel, afirmou que as forças militares seguem contra o grupo terrorista libanês. Então, o que está acontecendo e o que aconteceu ao longo das últimas horas? A gente vai entender isso na sequência. Antes disso, há pouco, entrando agora, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez um pronunciamento à nação. A gente tem aqui um trecho a respeito, um trecho do pronunciamento de Netanyahu, então vamos lá. כפי שעשיתי במשך עשרות שנים, אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. כך נהגנו גם עכשיו. אחרי שחיזבאללה ירה לשטח ישראל, הוריתי לצה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ. באחדות, בנחישות ובתבונה נגן על מדינת ישראל. ויחד, בעזרת השם, נחזיר את הביטחון לצפון. Aí está então a fala de Netanyahu e os eventos das últimas horas. Como prometi, recapitulação sobre o que aconteceu ao longo da madrugada. Nas primeiras horas da segunda-feira, o Irã lançou 3 ondas de mísseis contra Israel. As sirenes de alerta soaram em todo o país, também na Jordânia. Milhões de israelenses tiveram que se esconder em bunkers, os abrigos antiaéreos. O regime islâmico da República Islâmica do Irã afirmou ter atingido 2 bases militares israelenses. Israel garante que derrubou todos os mísseis que foram disparados pelo Irã. Depois veio a reação. Israel disparou atingindo lançadores e mísseis, instalações petroquímicas em território iraniano. Teve até explosões registradas na capital, Teherã, e em outras cidades do país, até agora sem relatos de vítimas civis. Nas redes sociais se fala que alguns veículos também da região têm informado que o comandante da Guarda Revolucionária do Irã, Ahmad Vahidi, teria sido morto nos ataques israelenses até o momento, sem confirmação oficial, então também trazendo isso à tona, caso isso tenha sido passado aí pelo feed de alguém no Instagram. Isso acontece na seguinte ordem. O Irã vai ao ataque de Israel depois que as operações no Líbano se expandem. O grupo terrorista Hezbollah ocupa o sul do país e também partes da periferia de Beirute, a capital. Daniar é uma região na área metropolitana de Beirute, então, que Israel veio a bombardear. Conforme se intensificavam as operações no Líbano, o Irã diz que esse foi o motivo para ter atacado Israel. O que tem a ver uma coisa com a outra é que o Hezbollah, essa organização terrorista no sul do Líbano, começou a atacar Israel em solidariedade ao Irã quando a guerra começou, mesma coisa que fez com o Hamas lá atrás no 7 de outubro. E nas últimas semanas tem intensificado bombardeios contra o norte de Israel, que tem gerado inquietação na política local.
sul do Líbano faz essa fronteira com Israel, dominado pelo Hezbollah. Esse é o cenário, então, no momento. Buscou-se um acordo de paz, sim, com o Líbano, e foi assinado lá em Washington, mas existe um contencioso. O Hezbollah tem que se desarmar e não pode haver a dominação de nenhum ator não estatal no sul do Líbano. Ou seja, o Hezbollah, essencialmente, tem que sair dali. Esse é o cenário quando se fala, então, de Hezbollah. Eu fiz uma análise hoje pela manhã e quem não conferiu a cobertura especial de mais cedo, onde eu vou a fundo nisso, pode ir lá para esses destaques. Mas vale a pena acrescentar que isso também acontece em um momento de profundo atrito entre Netanyahu e Trump. Trump já havia falado anteriormente para que Netanyahu não realizasse ataques a Beirute e que fosse contido no Líbano. O motivo seria que o Irã coloca a paz lá com o Hezbollah naquela frente como uma condição a ser parte de qualquer acordo de paz entre Estados Unidos e Irã. Isso acrescenta uma camada de complexidade muito grande, porque o Hezbollah continua atacando o norte de Israel, e claro que internamente existe pressão, tanto de aliados quanto de opositores de Netanyahu, para que ele faça a linha dura contra a organização terrorista. E fica nessa sinuca de bico. Nesse desgaste entre Trump e Netanyahu, com Trump pedindo contenção e a política local pedindo a Netanyahu pulso firme, Trump telefonou para o primeiro-ministro israelense, então Netanyahu, segundo a Axios, e pediu que não respondesse imediatamente aos mísseis iranianos. Também foi confirmado esse telefonema ao Financial Times, jornal britânico, e ali Trump teria dito, então, que quanto ao Netanyahu, é o que reporta o Financial Times, citando uma entrevista por telefone que eles realizaram com Trump. Trump teria dito: o acordo vai ser independente de Netanyahu. Qualquer acordo que for feito, Israel vai ter que aceitar. Se não aceitarem, eles não têm nenhuma carta na manga, nós temos todas as cartas na manga. E aí, aspas para Trump: "We call all the shots", nós damos todas as cartas, nós somos os manda-chuvas. Seria a tradução aí a respeito do assunto quanto ao que acontece na sequência. Bem, uma situação delicada. Repercutindo na imprensa, tem mais algumas reportagens que aconteceram desde amanhã que vale a pena a gente também destacar aqui para poder navegar esse cenário. Então, segundo a Fox News, um acordo entre Estados Unidos e Irã poderia ser anunciado ainda essa semana. Cá entre nós, enquanto existe sim essa especulação na imprensa, também foi dito isso semana sim, semana também, desde 16 de abril. Mas o que diz então a Fox News com base nessa apuração? Países como Egito, Arábia Saudita, Turquia, Paquistão e Catar também estariam tentando preservar um cessar-fogo entre Washington e Teherã, segundo autoridades envolvidas nessas negociações. E também teria havido pressão desses países do Golfo para que fossem reduzidos os ataques ao Irã e que fossem suspendidos também, por parte do Irã, os bombardeios contra o território israelense. A escalada de tensão também teve outro que é interessante, tá? Se já tinha um grupo terrorista lá no Hezbollah atacando Israel a partir do Líbano, os Houthis, grupo terrorista sediado no Iêmen, também veio a disparar, também apoiado pelo Irã, na mesma estrutura do Hezbollah, reivindicou ataques contra Israel e ameaçou embarcações ligadas a Israel no Mar Vermelho. Então, mais uma camada de complexidade que, em esse conflito voltando, poderia se acrescentar. Os Houthis causaram caos lá atrás quando a gente falava do conflito do 7 de outubro de Israel. Afinal de contas, naquela época, eles que ficam no Iêmen, ali na pontinha, indo para o Mar Vermelho, na pontinha da Península Arábica, vieram a bloquear o tráfego e realizar ataques terroristas contra navios de uma série de países, o que gerou um efeito, em menor escala, também de disruptar, de criar problemas para o tráfego internacional, claro, não na escala, como eu disse, do Estreito de Hormuz agora. Aí o impacto nos mercados, as principais bolsas de valores europeias fecharam em queda, coisa que também é verdade para a bolsa em Tel Aviv, com queda no shekel. Então, problema nos mercados internacionais. O Stoxx 600, considerado um termômetro do mercado europeu, menor nível em 2 semanas. No Brasil, o dólar voltou a subir, opera na faixa dos R$ 5,18. Bem, aí, para entender mais a respeito do assunto, eu cobria com vocês pela manhã e fazia meus comentários, fui mais a fundo em análise. E claro que com essa análise a gente sempre busca tentar se informar da melhor forma possível. O que eu fiz então? Logo antes de entrar no ar aqui com vocês, eu entrevistei Mazi Ariani. O Mazi é um jornalista iraniano, hoje radicado no Canadá. Ele trabalha, olha só que legal, na edição em idioma persa do Epoch Times, que existe lá no Canadá, com jornalistas iranianos expatriados. Para ter perspectiva a respeito de essas conversas estão travadas ou não, qual a situação com o Hezbollah no Líbano. Então, dado isso,
Vamos, na sequência, conferir minha entrevista com Mazi Ariani, o jornalista iraniano, então, radicado no Canadá. Ressalvas. A entrevista foi conduzida em inglês, eu não falo persa e ele não fala português, então falamos em inglês um com o outro. Eu vou fazer a tradução simultânea conforme a entrevista se desdobra. É o que tem quando é em tão curto prazo, foi logo antes aqui da gente entrar no ar. Sem mais delongas, vamos lá então conferir minha entrevista com Mazi Ariani, para tentar esclarecer, se eu falei sinuca de bico, a situação é complexa mesmo, do que acontece no Oriente Médio. Daniel, vamos lá. Mazi, thank you so much for joining us. Eu digo, Mazi, muito obrigado por conversar conosco. Primeiro de tudo, nós vimos o Irã atingir Israel depois que Israel atingiu os subúrbios de Beirute. Então, nesse momento, parece que o Irã está ligando o resultado de conversas de paz com o que acontece no Líbano. Estamos agora num impasse por causa disso? Isso está estagnando as conversas? Ele responde, olá Marcos, obrigado por me receber novamente. Isso é talvez a coisa principal, ou uma das coisas principais agora, com toda a filosofia, com toda a existência desse regime, desde o início, eles buscam exportar a sua ideologia para a região e disseminar esses, aspas, grupos de resistência ou esses tipos de uniões na região com essa ideia islâmica. E esse é o motivo pelo qual o Líbano, ou o Hezbollah, bem, estamos falando de um dos seus últimos procuradores, um dos seus últimos momentos de força na região. E por isso os envolvem tanto nesse acordo. E esse é um dos motivos pelos quais os Estados Unidos e Israel estão em paralelo, tendo conversas com o Líbano e com o Hezbollah e tentando resolver isso se tratando do regime do Irã. Agora, se isso pode implicar o problema para um acordo, ainda vamos ter que esperar para ver, porque existem grupos no regime iraniano que pensam, dane-se, vamos nos salvar, ou deveríamos desistir de algumas das nossas crenças ou ideias. Mas tem os fundamentalistas, tem alguns outros que vão ir até o final e falam que não vão desistir por nada. E no final das contas, qual grupo vai dominar o controle das conversas? Qual deles vai garantir que a sua ideologia vai ser parte do acordo? Ainda não se sabe. E eu pergunto a ele, semana passada, nós vimos um acordo, talvez, de paz entre o Líbano e Israel sendo assinado em Washington. O que aquele acordo em Washington falava especificamente era que a paz no Líbano tinha o contencioso da remoção de atores não estatais, ou seja, o Hezbollah do sul do Líbano. Claro, isso é muito difícil de acontecer. Esse acordo, na interpretação de Israel, permite que eles sigam operando dentro do Líbano. Quer dizer, um acordo que depende do Hezbollah sair do sul do Líbano ou ser eliminado parece uma coisa que não é muito factível. Então, quão difícil é agora para lidar com a questão do Hezbollah? Isso é possível, tirá-los do Líbano e fazer esse acordo seguir adiante? E ele responde, essa é uma ótima pergunta. Isso também é parte, há tempos, do objetivo americano. Um dos objetivos é a questão nuclear e a segunda questão é o programa de mísseis. E a terceira é a questão dos procuradores do Irã na região, as suas ferramentas de desestabilização. E o Hezbollah também é parte desse plano. Mas, ao mesmo tempo, o Hezbollah tem a mesma ideologia, o mesmo motivo existencial dos fundamentalistas do regime islâmico, porque eles foram criados exatamente para disseminar e exportar toda essa ideologia islâmica radical. Eles falam que, temos que estar contra o Ocidente, é uma injustiça, e tem esse tipo de retórica. Então é muito difícil. Então, os Estados Unidos e Israel têm que entender se podem convencer o Hezbollah a essencialmente se transformar, o que é muito diferente, muito difícil, porque o motivo existencial deles é uma coisa que você não tem como mudar. Mas, ao mesmo tempo,
Agora é mais possível do que jamais antes, eu diria. E o motivo é porque todo o sistema que a República Islâmica do Irã estabeleceu na região, todos os seus procuradores terroristas estão no seu ponto mais fraco. Então, muitos adversários dos grupos terroristas, por exemplo, o governo libanês, tem mais esperanças, vem algum tipo de chance de que alguma coisa possa acontecer. E por causa disso, nós vemos que o governo libanês está agora muito mais discutindo esse assunto. Estão mais dispostos a trabalhar com Israel e com os Estados Unidos para fazer esse tipo de mudança. Agora, temos que ver como é que isso vai se desdobrar na prática. A existência do Hezbollah está realmente próxima ao regime do Irã. E no final das contas, eles não decidem sozinhos. Não é claro o que vai acontecer, mas eu diria que é mais possível do que nunca. E eu pergunto, agora nós vemos os Estados Unidos e o Irã ficando mais próximos de um acordo, supostamente. Mas ao mesmo tempo, isso dificilmente cumpre as expectativas que se tinha lá atrás em janeiro, quando as pessoas achavam que o regime no Irã poderia cair ou que pudesse haver mudança de regime no Irã. Então, qual é o sentimento agora sobre isso? Você acha que ainda é possível que algum tipo de acordo envolvesse mudança de regime ou os manifestantes no Irã? Qual é a sensação agora de quem está lá no Irã sobre isso? E ele responde, tem 2 pontos aqui. Um deles, eu lembro que há um tempo atrás, o presidente Trump mencionou uma coisa. Eu não estou citando exatamente, estou parafraseando, mas ele disse que aqueles que reclamam dos termos do acordo não sabem qual vai ser exatamente o acordo. E aquilo foi uma dica para muitas pessoas, de que mesmo que na superfície, talvez pareça que o acordo vai ser uma coisa que beneficiará o regime, mas talvez não seja assim na prática. É muito complexo, porque existem tantas coisas que não são claras sobre qualquer eventual acordo. Que grupo especificamente, a Casa Branca ou o presidente Trump, com qual deles está falando? Ele também disse que só muito poucas pessoas próximas dele sabem verdadeiramente quais são os termos, porque os detalhes não são revelados publicamente. Na minha perspectiva, isso é até uma coisa boa, mas é por isso que não sabemos exatamente qual vai ser o acordo. Mas pelo menos superficialmente, parece que o regime iraniano vai, em diferentes passos, ter que fazer algumas concessões. Parece que agora o povo está muito preocupado. No início da guerra, a atmosfera no país inteiro, mesmo o que eu ouvi de quando se andava nas ruas, tudo agora já mudou. O regime está em uma nova fase de repressão. Eles parecem um Estado Islâmico, um grupo terrorista. Você está andando nas ruas e você vê caminhonetes com metralhadoras, gente com máscara, eles têm pedágios, pontos de controle, podem checar o seu telefone. É uma atmosfera muito hostil. E talvez fique desse jeito. Então, me parece que o regime está estabelecendo esse tipo de cultura e está trazendo seus apoiadores para fora nas ruas todas as noites para mostrar que estamos aqui e vamos controlar as pessoas. Então, se havia a ideia de que havia um pouquinho de liberdade sobrando no Irã para as pessoas antes desse momento, isso já era. Isso é um lado da coisa. Mas tem um outro lado. O da internet. A internet ficou abaixada por dezenas de dias, 50, 60 dias. Agora a internet voltou, mas há relatos de que o regime iraniano, com a ajuda do Partido Comunista Chinês, na verdade, acelerou o processo de fazer um sistema mais parecido com a internet chinesa, que é mais fechada localmente, um tipo de intranet que é mais isolado do mundo. Então as pessoas estão preocupadas que se o regime ficar no governo, independentemente de qual seja o acordo. Bem, e aí depois também parece não ter nenhuma condição no acordo que fale sobre o povo iraniano ou como o regime deveria tratar o povo. As pessoas sentem que estão sendo excluídas de qualquer possível acordo. E por causa disso, se o regime ficar no poder ou receber parte do seu dinheiro, então a situação vai ser muito pior para o povo.
E aí seria o povo que pagaria o preço. E eu pergunto, falando sobre a divisão entre os reformistas e a linha dura que você falava mais cedo, quando nós vemos esse tipo de ataque contra Israel, como o que o Irã fez hoje, isso pode ser um reflexo da linha dura querendo mais atacar, poderia estar relacionado a esse tipo de divisão dentro da administração do Irã, ou é uma posição de todo o governo fazer ataques como esse? E ele responde, seria possível, em termos das divisões. Houve uma reportagem não confirmada na semana passada que falava que o presidente do Irã, o Pezeshkian, que ele aparentemente... Com licença. O presidente da República Islâmica, Pezeshkian, ele queria renunciar com o motivo de que agora o governo não tem poder, não está em posição de tomar decisões e o país estaria sendo controlado totalmente pela Guarda Revolucionária e por causa disso ele desejaria renunciar. Novamente, isso não foi confirmado, mas mais e mais se vê sinais e se vê momentos que mostram essa divisão interna. Então parece que, pelo menos em termos de decisões quanto à defesa, esse tipo de coisa parece ainda ser feita pela linha dura. E sim, é possível que partes do regime talvez não que partes do regime não queiram um acordo, que partes do regime queiram que a guerra continue e tentem sabotar um acordo. Eu acho que também é por isso que o presidente Trump está insistindo, apesar disso, de continuar com as conversas, porque ele sabe que há grupos que querem parar as negociações. Na Casa Branca, há pouco, um repórter perguntou o que você define como cessar-fogo, e ele disse, naquela região, no Oriente Médio, é diferente de um cessar-fogo em outro lugar. Talvez haja alguns combates, mas isso ainda seria um cessar-fogo. E eu acho que isso é significativo. E eu respondo obrigado por estar conosco, ele agradece e acabamos de conferir instantes atrás, então eu traduzia para você minha entrevista com Mazi Ariani, jornalista iraniano radicado no Canadá, também em contato com fontes no solo dentro do Irã.